Boa noite, Giane. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem, pessoal? A voz tá boa? O som? Tudo tranquilo aí?
Boa noite a todos. São 8 horas. Então vamos iniciar nossa palestra. Só gostaria de saber se todos estão ouvindo bem. Está tudo ok? Então, como sempre, vamos começar pela nossa oração inicial. Elevemos nossos pensamentos até Deus, a Jesus, nosso irmão, aos mentores espirituais do Maria Amélia, aos nossos protetores espirituais que nos acompanham e nos auxiliam, iluminando os nossos dias atuais, ajudando nas aflições, nas dores do corpo e da alma, nos trazendo a paz, o equilíbrio, o amor, a paciência, a persistência em nossa caridade e no aprendizado que tanto necessitamos. O capítulo de hoje que vamos estudar é o capítulo 25, Buscai e Achareis, que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de chegar a esse texto, eu gostaria de tentar declamar ou até cantar uma música que há quase 50 anos ela está aí e que muitos de vocês devem conhecer. A música chama-se O Homem e os seus autores são Roberto Carlos e o Erasmo Carlos. Vou tentar cantar, hein? Nunca cantei, vou tentar. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele ainda vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir. Por que eu trouxe essa música? Porque vocês já devem ter visto a história de Jesus. Inclusive, essa semana eu assisti novamente aquele filme Jesus de Nazaré. E essa imagem dele andando por aqueles morros, por aquela
região onde ele vivia, é muito bonito, que a gente tem isso, toda vez que você lê o Evangelho, você tem realmente em mente aquelas imagens. Porque grande multidão de quantidade de pessoas seguiam Jesus, né? Carregando seus doentes, em busca de cura, para o corpo, para a alma. Eles os ensinava e também ouvia, curava aqueles doentes. Esse texto que iremos estudar hoje, ele está dentro do Sermão do Monte, né? Onde Jesus falava os seus ensinamentos, as bem-aventuranças, a missão dos discípulos, a lei, a justiça, o reino, os contrastes de interpretação da lei, das obras da justiça, e é onde ele nos ensinou também a rezarmos o Pai Nosso. E das proibições também, né? O que era proibido, e onde ele dizia: a candeia, aqui no sentido figurativo, né? Do corpo é o olho. Portanto, se o seu olho for simples, for sincero, for franco, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o seu olho for mau, mal de maligno, de perverso, teu corpo todo estará em trevas. Aí dá para a gente ver que quando nós temos que ter sempre um olho bom, né? Para tudo aquilo que a gente vê, para a gente nunca olhar com o olho mau, para que a gente não esteja em trevas, né? Então, sempre quando olharmos alguma coisa, olharmos com olhos sinceros, com olhos francos, para que a gente sempre possa ser iluminado e iluminar também, né? O que ele ensinava aquele povo através de parábolas, né? Ele usava palavras e situações corriqueiras, conhecidas por aquelas pessoas, para transmitir de uma maneira que eles entendessem, compreendessem aquela situação. Então ele falava muito de plantação, ele falava muito de vinha, ele falava de tudo aquilo que aquele povo trabalhava, né? Na agricultura, nas situações que eles viviam, porque assim era mais fácil, ele falando através das parábolas, transmitir aqueles conhecimentos. E o próprio texto que a gente vai estudar chama-se Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele está no versículo, no capítulo 7, versículo 7 a 11. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei a porta e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, saber dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, né? Tem também um texto semelhante a esse, se encontra em Lucas. Aí vamos tentar explicar essa
esse trechinho do Evangelho. Jesus, com suas palavras, ele nos estimula a oração, né? E a confiança em Deus, na certeza de que jamais deixará de atender às nossas necessidades. O sentido mais evidente é que quem se volta a Deus pedindo algo, vai obter, né? O pedido, ele pode ser simplesmente verbal. A procura, ela propõe um esforço pessoal, né? E o bater, que exprime a insistência maior. Nessa tríplice referência, pedir, procurar e bater, para que o céu nos ajude, o mestre repete-a, afirmando categoricamente que todos os que pedem, recebem. Os que procuram, encontram. E quem bate, será aberta a porta. Mas temos sempre que observar o quê? Quem pede, recebe, bem ou mal. Os que procuram também encontram, bem ou mal, o que procuram. E quem bate a porta, será aberta a porta. Ela pode levar a alegria ou a dor, dependendo da direção de nossas batidas, né? Então, quando pedimos, temos que pedirmos com certeza, pedimos com fé, pedimos aquilo que realmente queremos, né? Não ficar mudando toda hora esse pedido, fixar o pedido de uma maneira que Deus compreenda, né? Porque não basta pedir ligeiramente e esquecer o pedido. É indispensável mentalizar com insistência. Por que mentalizar? Porque o pedido que é feito pelo pensamento é de espírito a espírito, né? Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreados excessivos serão atendidos. Mateus, Jesus já dizia isso, está em Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 7, né? Que não é pelas palavras que seremos atendidos, será pela nossa ligação com o Espírito, nosso Espírito com Deus, que recebemos que obtemos essa graça do pedido que fazemos, né? Porque a matéria produz matéria e o Espírito produz Espírito. Aí em João já nos dizia que o que foi gerado da carne é carne e o que foi gerado do Espírito é Espírito. E aí, batendo na mesma tecla com pertinaz constância, né? sem cessar, concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem variações, sem hesitações, né? Então, se desejamos obter um emprego bom, pedimos um emprego, sabe? Mas não ficar mudando. Eu queria um emprego, mas eu queria que fosse perto de casa, eu queria um emprego que fosse numa firma multinacional, eu queria um emprego de diretor. Então, fixar o que você deseja, para que você possa obter aquilo que você deseja, sem ficar hesitando e sem ficar fazendo variações durante o pedido, né? Fixar o pedido e manter ele, né? Daqui a 5 minutos você já queria ele um pouquinho melhor, já que vai vir mesmo, vou pedir um pouquinho maior, né? Ou melhor. Então, tomar cuidado com essas dúvidas, com essas variações, com essas hesitações. E muitas pessoas que fazem o pedido supõem que Deus
sendo onisciente, né, ele sabe perfeitamente o que precisamos. Então nada pede. Tá? Não é informá-lo do que precisamos, nem de lembrar de algo que tenha esquecido. Ele realmente sabe o que precisamos, mas ele espera que nós pedimos, né? É esse a espera dele, que nós façamos um pedido a ele. Por quê? Porque pedindo, nós confessamos a nossa indigência, a nossa fraqueza. E com este ato de humildade e fé, criamos condições de receptividade indispensável para que a graça divina possa atuar sobre nós. Santo Agostinho diz que devemos insistir no pedido, porque Deus tem muito mais desejo de dar-nos do que nós de recebermos. Então, esse pedido a gente tem que estar sempre pedindo de uma maneira com humildade, com fé, para que Deus nos ouça e que transforme o nosso pedido em ajuda que tantos esperamos, né? E não é ajuda material, pode até ser também, por que não? Mas é ajuda para o nosso espírito, né? Para a nossa alma, para que a gente possa suportar as dores, suportar as aflições, as dificuldades da vida. E a gente já suportando tudo isso aí, a gente consegue melhorar a nossa vida, né? Você consegue lutar de cabeça erguida, lutar em pé, de uma maneira mais equilibrada. Aí não basta, porém, pedir. É preciso um complemento para isso. Procurar e bater. Isto é que nos mexamos, que nós trabalhemos persistentemente até atingir o objetivo desejado. Porque o homem ele foi dotado de inteligência, né? Distinguindo dos demais animais, para que desde a infância da humanidade ele não fosse apenas um animal para catar alimentos, preservar a espécie e se defender de outros animais e homens. Foi preciso trabalhar para desenvolver seus membros, não ficar atrofiado, sair da selvageria em busca da civilização, do progresso. Foi com esse conhecimento que ele estudou a ciência, ele se desenvolveu e o progresso aconteceu. Se não houvesse essa insistência no trabalho, nós ainda seríamos arcaicos ainda, estaríamos lá no início da humanidade. Então, durante todo esse período, o homem ele foi evoluindo, e fomos melhorando, e chegamos ao que somos hoje, né? Se ainda não somos melhores, mas estamos aqui, para a gente tentar melhorar. E aí o Kardec, né, ele usa uma expressão aqui que está no Livro dos Médiuns, né? Ele fala que os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, toparás com pedra, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Então, está nos ajudando a ter força. Os espíritos nos ajudarão que a gente consiga ter força para tirar as dificuldades do nosso caminho.
Se a gente pedir, eles nos ajudarão. Então, é o que nós temos que fazer. Pedir, toda a dificuldade que tiver no caminho, a gente saber contornar ou tirar ela do meio do caminho. Assim evoluímos. E o que temos que pedir, procurar e bater? Aqui a gente vai lembrar lá da frase: se seu filho pede peixe, você não vai dar para ele uma cobra, né? Pedir a luz que clareie o nosso caminho, e ela nos será dada. Nós não vamos pedir trevas, né? Ninguém vai pedir trevas. Você vai pedir luz. Você vai pedir uma claridade no caminho. Você não vai pedir a escuridão nem as trevas. Você não vai pedir o mal para a gente seguir esse caminho do mal. Nós vamos pedir sempre o melhor. Pedir forças para resistir no mal. E a teremos. Mesma coisa. Você não vai pedir que Deus te dê fraqueza para que você não resista ao mal. E você se torne uma pessoa má. Então, pedir assistência dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar, né? E nos guiar. Então, toda vez que você tiver um problema, você pode solicitar a assistência do seu guardião ou de outros guardiões que te ajudarão a te dar um caminho, uma luz. Isso virá através de um pensamento, através de um sonho, através de uma mensagem, alguma coisa assim. Essa assistência espiritual aparece para a gente. Pode ter certeza que isso a gente consegue. Pedir bons conselhos, e eles não serão jamais recusados, né? Então, se a gente pede um bom conselho, os espíritos nos dão, certo? E vêm da mesma maneira, vem através de intuição, vem através de um sonho, vem através de várias maneiras, ele chega até nós, certo? Através de um pensamento, e vai ser sempre assim, nós temos sempre esse auxílio. E quando a gente bate na porta divina, e ela se abrirá. Tá? Então, toda vez que nós batermos na porta de Deus, Ele abrirá. Com fé, com amor, tá? Ele estará sempre pronto para a gente. Mas apresentamos sempre com humildade e não com arrogância. Sempre pedirmos com humildade. Sempre pedindo na situação de pedinte. Tá? Não impondo nada. Nós não temos a condição de impor. Nós somos pedintes. Desde o momento que você fez um pedido, você é um pedinte. Então, pedir com essa humildade e não com arrogância. E aí devemos orar confiantes e trabalhar, perseverantes. Assim procedendo, sempre acharemos quem nos estenda mãos amigas e todas as portas abrirão, pois não há obstáculos que não sejam removidos ante o empenho de uma vontade inquebrantável, aliada a uma fé viva e operante. Então é isso que nós precisamos: orar, confiar, trabalhar, perseverar. E sempre com humildade, sem arrogância, trabalhando o máximo possível na caridade, no amor. Não fazer o mal a ninguém, não desejar o mal a ninguém. Tentar evitar ainda esse ranço que existe em nós ainda, que às vezes nós queremos que alguém ainda tropece uma casca de banana para se borrachar no chão.
alguém tropece numa guia para cair. Isso está em nós. Né? Se alguém faz um desaforo para você, você já torce para que ele rache a cabeça num poste, esse tipo de coisa. Assim. Então, vamos evitar esses pensamentos, vamos evitar todas essas coisas, tirar esse ranço do nosso coração. Tá bom? E aí, falando nesse pedir e obtereis, vou trazer duas histórias para vocês. A primeira é do Eurípides Barçanufo, né? Eurípides Barçanufo, ele teve várias encarnações na Terra. Ele teve uma encarnação 150 anos antes de Cristo. Depois ele viveu contemporâneo à mesma época de Jesus. Em outra encarnação, ele viveu 300 anos depois de Cristo. Aí ele permaneceu por 8 séculos na espiritualidade. Foi viver na Idade Média, por volta de 1200, trabalhando junto a Francisco de Assis, em uma missão muito especial dos espíritos, onde nenhum deles falhou na missão que eles tiveram. Pois ele foi médico na Alemanha, ele conheceu o Pestalozzi, aquele grande educador que Kardec também trabalhou com ele, foi aprendiz dele, na verdade. Ele também conheceu Kardec. Aí ele reencarna em 1880, em Sacramento, Minas Gerais. E viveu apenas 38 anos. Ele foi professor, foi jornalista, foi médium espírita. Ele tomou o conhecimento do espiritismo através de um tio dele, que lhe deu um livro do Leon Denis, acho que é Depois da Morte. Ele leu esse livro e ele se encantou pela doutrina espírita. E em 1903, ele já tinha conhecimento da doutrina espírita. Em 1905, ele fundou um grupo espírita. Depois de tantas encarnações que ele teve, né, ele possuía profundos conhecimentos em medicina, em direito, em astronomia, em matemática, filosofia, ciências físicas e naturais e literatura. Foi dedicado ao ensino, à caridade, e como vereador em sua cidade, lá em Sacramento, ele conseguiu melhorias consideráveis para a cidade: água, luz, calçamento, cemitério. E fundou na cidade um educandário, onde ele e mais alguns amigos davam as aulas, e nessa época já ensinava a doutrina espírita. Né? Você vê que ele antecede a Chico Xavier. Né? Ele já, antes que o Chico começasse a escrever, ele já tinha desencarnado, porque ele desencarnou em 1918 de gripe espanhola, quase idêntica à que hoje estamos vivendo aqui. Então, essa história dele chama-se Visão de Eurípides. Foi escrita por Francisco Cândido Xavier, e o médium era Hilário Silva, né? Hilário Silva e Francisco Cândido Xavier. Aí eu vou ler, só lendo mesmo, para que a gente possa entender. É uma história um pouco comprida, mas é muito bonita. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo, físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. A volitação é uma flutuação, né? Como se nós estivéssemos flutuando. Quem assistiu aqui o
Nosso lar lembra que os espíritos, eles fazem volitação, né? Eles, como se fosse um voo, né? Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, a maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em Campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo, para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o planto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos, ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo, estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nesta linha do pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Chora pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se saísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo da carne. Era madrugada. Levantou-se
e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação, que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer um dia, servindo até a morte. Então, aqui essa passagem, você vê um espírito já com tanto conhecimento, com tanta encarnação, já vivendo tudo praticamente, que todas as situações, convivendo com Cristo lá atrás, convivendo com Francisco de Assis, com Allan Kardec, com Pestalozzi e com tantos outros ainda, sabe? Não praticava ainda toda a sua caridade, pelo que consta, né? Porque ele, após esse encontro com Jesus, ele se dedicou realmente, enquanto ele teve tempo, enquanto esteve vivo, trabalhando na obra divina. Isso é o que nós desejamos, né? Isso pode ter sido um desejo dele também, né? Um pedido que ele precisaria saber para que ele pudesse ter um caminho. E ele obteve esse pedido e trabalhou incessantemente até a morte. Uma outra história é o do Allan Kardec, né? Esse conto ele foi escrito em 1960. Também ele é do Hilário Silva, só que ele é do Valdo Vieira, né? Psicografado pelo Valdo Vieira, e o espírito é o Hilário Silva. O texto chama-se Há um Século, mas hoje já faz 160 anos que aconteceu essa passagem, né? Então, o Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, estava acrabunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Então ele tinha uma obra grande para fazer, né? Ele só tinha escrito o Livro dos Espíritos, praticamente, tá? Ele não tinha feito nenhuma obra mais. Só que ele sofreu uma pressão tremenda de toda a sociedade da época. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe uma certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador, desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança.
Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível. E julguei-me condenada ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me. E eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil. Não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônias e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marrier. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler. Logo no frontispício, entre irritado e curioso, esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefado, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos, abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais à assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo. E na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta da radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar-se das injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhas.
o notável obreiro da grande revelação, respirou a longo haustos, e antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Está no livro O Espírito da Verdade, autores diversos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E escrito foi pelo espírito do Hilário Silva. Então aí vocês veem que o Kardec, para ele escrever toda aquela obra dele também, além dele ter essa missão, ele pedia ajuda, que não era fácil. Ele tinha uma obra imensa pela frente, trabalhava praticamente sozinho e precisava de ajuda. Ele pediu, teve ajuda dos espíritos, ajuda de Deus, e ele conseguiu cumprir a sua obra, né? Depois desse livro, ele escreveu mais 4 livros, e tantas outras revistas, tantas outras... Mas as obras básicas dele são os 5 livros, e as revistas espíritas, tudo isso daí. Então, ele tinha que ter essa ajuda de Deus. Com certeza, ele pediu e ele obteve. Então, era isso que eu queria falar, né? Que para qualquer coisa que nós precisarmos, né, a gente tem que pedir, tá? Pedir e pedir realmente com o coração, com o pensamento, tá? Porque o pensamento é uma ligação espírito a espírito. Quando pensamos, nós emitimos ondas, e essas ondas são captadas. Então, o pensamento tem uma força muito grande. Então, sempre que precisarmos, façamos um pedido através do nosso pensamento. Não carece ficar balbuciando orações, não é isso. Deus capta pelo nosso pensamento. E ele sendo puro, ele vai ser captado e vamos ser atendidos. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido falar, tá bom? E agora, então, vamos fazer a nossa prece final, elevando nosso pensamento até Deus, novamente, até Jesus, para que nos ajude a passarmos por esse momento difícil que todos nós estamos passando, a compreender toda essa situação, a termos esperança, temos fé na vida futura, não apenas nessa vida carnal aqui, mas temos fé na nossa vida espiritual. E que possamos, com a graça de Deus, ficarmos na paz de Cristo e na paz de Deus. Obrigados. E agora, quem puder, aguarde aí que o Ricardo continuará com a nossa comunicação, os recados da casa, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima.